E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje falando de sinais da menopausa no rosto, aqui na companhia da doutora Carolina Fassini. Doutora, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciana, é um prazer vir aqui novamente. Bom, a gente sempre fala do tema menopausa, mas sinais de menopausa no rosto eu acho que é uma curiosidade, que muita gente tem. A menopausa é uma fase que toda mulher vai passar, né? A gente não se prepara para isso. Hoje a gente tem muita gente aí com a menopausa precoce, né? Pela qualidade de vida, questão hormonal aí das pessoas, né? E eu diria que até os primeiros sinais, assim, para a gente conseguir perceber que você está chegando nessa fase de uma mudança hormonal, uma loucura, aí que a mulher vai enfrentar. E esses sinais, os 6 principais, eu já vou falar aqui para vocês, é principalmente aqui o aumento das rugas ao redor dos olhos, sentir o rosto derretendo, o bigode chinês marcando, aquele bulldoguinho que fica aqui. A pelinha do pescoço, a gente puxa assim essa região aqui abaixo aqui do queixo, já sente aquela pelinha. Um ressecamento da pele, de maneira geral, não só da face, mas do corpo também. E claro, né, gente, o aumento das marcas das rugas em todo o rosto, que nada mais é com uma consequência aí da queda hormonal do estrogênio, essas alterações do colágeno. Entrou na menopausa, já é certeza, 30% da produção do seu colágeno já caiu, no mínimo, né? Então, é uma hora que, assim, não tem como. A mulher precisa ir atrás do autocuidado ali para se manter bem. Não é 100% jovem, né, Luciana? Isso é impossível. A gente sofre aí os efeitos do tempo. Mas pode se retardar esses sinais. Sim, para a gente retardar, amenizar e ela se sentir bem, que é esse o objetivo. Perfeito. Então vamos às interações, vamos às perguntas do programa de hoje. Procedimentos, né? Existe um procedimento que dói mais? Sim. O procedimento que mais dói é um dos procedimentos que a maioria das pessoas fazem, que é a toxina botulínica, a aplicação do Botox, né? Por que que mais dói? Porque a anestesia, Luciana, é tópica, é um creme. E a penetração de um creme na pele é muito diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que não sente absolutamente nada, mas eu mesma, eu sou muito dolorida. Eu aplico esse creme mesmo em mim, um gel anestésico, né? E aí aguardo lá uns instantes e vai levando uma série de picadinhas. Então, esse procedimento, para mim, é o que mais dói. Agora, os outros procedimentos, a gente já tem anestesia de injetável, né? Então, é muito mais efeito, você fica muito mais confortável e é muito mais tranquilo. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Meus lábios são muito finos, não é? Vou ficar com um bocão no primeiro preenchimento? De imediato, ali, a hora que eu acabo de fazer o procedimento, sim, você fica inchada, né? Porque eu anestesiei, eu manipulei o tecido, então fica. A hora que chega em casa, já diminuiu o volume e depois quer pôr mais em 4 dias. Acreditem, gente, todo mundo tem medo desse preenchimento, porque é um preenchimento que as pessoas notam muito, né? Muda o rosto, o tamanho dos lábios. Mas é um procedimento que hoje, com a tecnologia do ácido hialurônico, dos produtos, fica muito natural. Eu garanto a vocês que vocês já viram várias pessoas que já fizeram o preenchimento de lábio e nem perceberam. E isso é uma característica que precisa ter na mulher, né? Lábios não volumosos, lábios definidos, né? Tendo um espaço ali, pelo menos, para você aplicar o batom, que vai muito da vaidade da mulher, não tem como. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma participação. Esse foi o que a gente falou agora, né? Dos lábios. A próxima pergunta. Fiz um preenchimento de malar nas bochechas com ácido hialurônico e notei que após um tempo meu olhar caiu. Tem relação? Primeiro vamos explicar o que é o preenchimento de malar. Né? Então, a região malar é a região da maçã do rosto, da bochecha. E é uma região de extrema importância para a gente fazer isso aqui, ó, sustentar o rosto, puxar o rosto para trás. E, lógico, é uma região próxima à região dos olhos.
Então, o que acontece muito é que se você ficar preenchendo, só injetando volume nessa região com ácido hialurônico, você vai afetar aqui a drenagem linfática da região dos olhos. O que é isso? Você vai causar mais edema na região dos olhos. Então, um tratamento certo, pessoal, dessa região aqui, é você fazer uma aplicação inicial com pouco produto de ácido hialurônico na maçã do rosto, e depois você já entrar com a associação do ácido hialurônico com o colágeno. Só o ácido hialurônico, isso vai te trazer problemas de edema na região. Porque uma das principais propriedades do ácido hialurônico, Luciano, é atrair água, molécula de água. Então, onde ele é aplicado, ele atrai água. E, além disso, a tendência é as moléculas do ácido hialurônico ficarem sempre próximas, sempre unidas. Então, por isso que o retorno após os procedimentos é muito importante, principalmente após um mês, eu diria. Porque a molécula precisa se integrar no tecido. E aí, dentro desse um mês, ela já está estabilizada. A gente, às vezes, consegue fazer uma massagem, fazer uma aplicação de laser, que ela se acomoda e não traz nenhuma complicação. Perfeito. Por isso que o acompanhamento, né, ter essa a ação pós, né, a realização do procedimento é tão importante. Muito importante. A gente hoje já sabe, né, os pacientes já estão entendendo que não basta ir somente uma vez, fazer lá uma série de procedimentos, mesmo que em grande quantidade, e nunca mais retornar. Precisa de um acompanhamento. A qualidade dos tecidos muda, o grau de idade, os fatores genéticos, os fatores de qualidade de vida, a estabilização dos hormônios. A gente fala muito hoje, Luciano, que é o essencial hoje, principalmente nesse período da menopausa, que é um período que a natureza chama. E aí, mulher, você vai se cuidar ou não? Então, quais são esses fatores, pessoal? Primeiro, a reposição hormonal, tá? Consciente para quem pode, com um bom profissional. Hoje, lá na clínica, eu precisei colocar uma médica lá, a doutora Thaís, que trabalha com essa parte ela é nutróloga, né? Que também trabalha com essa parte da reposição hormonal. Cremes, o skincare com hormônios, principalmente estrogênio, perto dessa região dos olhos. Precisa, sim, de uma reposição oral aí de vitaminas e depois, por último, esses procedimentos de reposição de colágeno. Aí sim você vai ter alta performance de resultados, você não vai jogar dinheiro fora nos seus tratamentos. Então, a gente tem que ter essas associações. Nada faz milagre. Não adianta fazer uma reposição hormonal e não se alimentar bem. Não adianta ir lá numa academia, se cuidar, uma série de procedimentos estéticos e não tomar ali as suas vitaminas, ter uma alimentação saudável para ajudar o corpo. Perfeito. Próxima interação. Vamos a mais uma pergunta. Botox ao redor dos olhos, né? Ela disse que nunca gostou. Quais são as outras alternativas nesse caso? Hoje o Botox, para falar a verdade aqui, ele está caindo cada vez mais a sua utilização porque as pessoas querem resultados cada vez mais naturais. E não é em todo mundo que a toxina botulínica é a melhor opção, não, tá? Então eu entendo que você não gosta do resultado. Você precisa ver também, né, como que está sendo aplicada essa toxina. Quando ela é em altas doses, mesmo que dure um pouco mais, ela caminha mesmo para o artificial. Principalmente em quem tem muita bochecha, né? Então, paralisa mesmo o olhar. As outras alternativas são lasers, tecnologias, para sempre estimular a qualidade da pele, um colágeno nessa região. A aplicação de produtos bioestimuladores de colágeno nessa região, a gente tem fios faciais de colágeno. A aplicação de ácido hialurônico nessa região, a gente já sabe que a gente pode trabalhar hoje com um produto até aqui nessa região, dentro da pálpebra superior da região dos olhos, para hidratar essa pele. E nós temos também aí uma gama de produtos regeneradores, que também vai entrar nessa área do bioestímulo de colágeno, que vão tratar a pele com resultados naturais. Porque a toxina, Luciano, tenho várias pacientes lá que só fazem toxina, não é um recomendado, tá? Eu explico, eu tento mostrar lá o antes e o depois, né, ao longo de muitos anos que elas vêm aplicando, porque
o Botox ele vai ter uma ação ali, assim, mais específica no músculo. Ele trabalha a qualidade da pele, muito pouco por essa ação muscular. Agora, os outros produtos já vão trabalhar mais a regeneração, mais o estímulo celular. Então, a tecnologia para rejuvenescimento é muito maior que uma toxina botulínica. Só que não tem nada que substitua a toxina, tá? O Botox. Então, assim, a gente tem que equilibrar. Para uma mulher que já está na menopausa, a toxina botulínica não é a melhor escolha de investimento. Lógico, ela tem indicação de fazer, mas não é a melhor escolha. É muito melhor ela fazer o investimento dela num colágeno, num bioestímulo de colágeno, tá? Perfeito. Nós já havíamos falado de lábios aqui hoje, né? Mas a questão de pessoas que têm lábios muito finos e que querem deixar a boca mais marcada, né? Qual seria a melhor sugestão, né, de preenchimento? A sugestão é um preenchimento progressivo. Então, lábios finos é um desafio para o profissional. A gente não pode injetar o volume que a gente quer de uma vez, porque não tem tecido, não tem espessura de tecido. Então, tem que ser procedimentos progressivos. Mas o que a gente tem visto na clínica é que em 2, 3 aplicações, a pessoa já se sente bem e já conseguimos um resultado natural. O local da injeção, dentro da boca, aqui a gente tem a parte que a língua rela, vou falar dessa forma, tem a região seca aqui da boca, que é onde a gente passa o batom. Então, o local da injeção ali no profissional é muito importante. Quem tem lábio fino, tem pouca pele no lábio, de altura mesmo. Então, tem que ser um produto muito bom, com uma técnica muito boa para ficar um resultado natural. Em 2 aplicações, você consegue um resultado legal. Perfeito. É por isso, né? O que a gente está falando é um preenchimento. E se você tem pouca área para preencher, tem que ir com cuidado. É um gel, né? Você vai injetar um gel. O que a gente recebe muito lá na clínica são complicações de preenchimento labial. Porque o profissional, às vezes, quer entregar aquele resultado que o paciente tanto deseja de imediato, mas o tecido não sustenta aquilo. E aí o produto migra para dentro da boca. E aí não vai ter um resultado legal. É onde o paciente morde o ácido hialurônico aqui por dentro, às vezes até extravasa produto. E se não corrigir, né, ao longo prazo aí, ao longo do tempo, isso vai ter um efeito de complicação, vai alterar a anatomia. E vamos para mais uma interação com os nossos espectadores. Próxima pergunta. Uso hidratante Nivea, mas percebo que muitas vezes minha pele piora. Existe outra indicação de hidratante? Sim, quando a gente fala de hidratação do rosto, né, é uma base do skincare, ali, da rotina de cuidados da pele. Esse hidratante Nivea, ele é muito famoso, Luciano, não sei se você conhece. Ele custa em torno de R$20 e o pessoal usa bastante. O que a gente tem assim, de estudo dele, né? Porque ele já foi bastante estudado, principalmente na Europa. Ele é um ótimo hidratante para condições extremas. Por exemplo, frio extremo. Você pode, ele é grosso, né? Só que o problema dele é que ele tem ali na composição a parafina, que vem ali do petróleo. Então, isso não é legal para a pele. Algumas pessoas, inclusive, têm alergia. Tem alergia, sim. Não vai ter aquele efeito de hidratação profunda, que é isso que é interessante dos hidratantes, né? Os níveis ali que ele atinge as camadas da pele. Igual outros produtos aí, talvez ali do mesmo valor, que vai te entregar um resultado melhor. Então, o nível ele é interessante para condições extremas. Tomou sol, tá muito vermelha, não devia estar, né? Pode aplicar ele. Vai num lugar muito frio, pode ser essa a opção. Quais as opções que a gente tem no mercado que são acessíveis, assim, para eu falar aqui, sem a gente mostrar a imagem? O Cicaplast, ele é bem legal, tá? Ele é mais caro, né? Mas ele atinge ali níveis de hidratação, de reparo da pele. Por isso bem que tem ação cicatrizante, inclusive. Ação de cicatrização, isso mesmo, ele é ótimo. A gente tem, deixa eu lembrar aqui algum... Quando a gente fala desses cicatrizantes, via de regra, é justamente isso, né? Foram produtos que foram
manufaturados aí para cicatrização, para melhora, só que tem essa reação de causar melhora na pele de uma maneira geral. Exatamente. Eles possuem lanolina, possuem niacinamida, que também vai ter um efeito de clarear a pele. E nós temos aí muitas marcas, né? Agora a gente não precisa caminhar sempre para o mais caro. Basta ali ler um pouco da composição. Se tiver, quanto mais fatores naturais, melhor nesse hidratante. E aí você deu uma informação interessante quando a gente fala da lanolina, né? Que é muito utilizado também nos cremes para bebês. E a gente vê muita gente usando creme para bebê no rosto. Perfeito creme para bebê. Não é tão agressivo, não é tão oleoso, vai fazer uma hidratação leve, que aqui o brasileiro, né, a maioria das peles são mistas. Então, os hidratantes têm que ser mais leves. Quando a gente fala do Cicaplast, ele é, sim, um pouco mais pesado. Mas você pode associar ali a um ácido, ao retinol, né, no seu dia a dia. Então, hoje, o básico, assim, para você ter de skincare, porque a gente pode montar uma rotina de cuidados com 10 produtos e 3 essenciais, que seria o protetor solar, um hidratante e um ácido que tem que ser o retinol, tá? O retinol, ele é muito comprovado que ele vai fazer o bioestímulo de colágeno ao longo do tempo. Ele vai deixar sua pele mais espessa, mais resistente aí aos fatores externos. Então, tem que ter. Não precisa ser muito agressivo, né? Que a gente tem no mercado aí 3%. Não é quanto mais concentrado que ele vai te entregar um efeito melhor. Não. É sempre começar ali do 0,25%. Não é caro. A gente tem a Simple Organic, que oferece mesmo produtos aí muito acessíveis, né? Dependendo aí do local de compra. Nós temos também a Sgin, né? Que é também muito conhecida. E começar com 0,25%, então aplicar o hidratante, né? Ou melhor, vamos começar de eu explicar aqui do básico. Lavar o rosto com sabonete, não muito agressivo, para peles mistas, tá, pessoal? Nada que tenha... tenho rosácea, eu tenho ali espinhas ali, um problema de pele agressivo. Não, aí já é uma outra coisa, já tem uma doença na pele. Tem que ser um skincare assim mais personalizado. Vamos falar, não dá pra gente falar pele padrão na rotina. Pele padrão na rotina. Então é um sabonete menos agressivo, uma aplicação do hidratante, por cima do hidratante na parte da noite, passar o retinol, tá? Que é o ácido, e dormir. Durante o dia, sabonete, hidratante e protetor solar. Seria um básico. Aí a vitamina C, muito interessante, mas você vai ter que achar uma que dá certo para você, com a sua qualidade de pele. Tem vitamina C aí disponíveis no mercado, igual da Vichy, que causa um aumento da oleosidade da pele em muitas pessoas. Então, não tem como, você tem que ir testando mesmo o que dá certo para você, mas a ordem básica é essa. E aí, claro que você pode adicionar ali um sérum, outros multivitamínicos, enfim, para a pele. E não furar com essa rotina no sentido assim, olha, tá, né, à noite utilizou o ácido, lavar bem esse rosto no dia seguinte, Sim, porque o ácido com o sol... Tem que ter a disciplina. Sim. Não tem como, tem que ter a disciplina de repetir todo dia aquele cuidado que vai dar certo. Tá? E lembrando que isso, né? Ácido não combina com sol, ácido não combina com luz. Não combina com luz, né? de então, forma alguma. Passar para dormir. Exatamente, para dormir. Tem alguns casos que a gente indica você utilizar durante o dia, mas aí não pode negligenciar de nenhuma forma o protetor solar. Porque essa luz aqui, por exemplo, já está ali fazendo uma agressão na pele e causando um envelhecimento celular, sim. Perfeito. Então a gente precisa se proteger. Próxima interação. Vamos a mais uma pergunta no programa de hoje. Minha ex-namorada sempre reclamava da pele do rosto, né? Com excesso de pele nos lados e perto do pescoço. Tem como recuperar essa pele? Sim, tem como recuperar essa pele, desde que não esteja num estado muito avançado. Senão a gente vai caminhar para uma cirurgia plástica mesmo, tá? O que a gente vê hoje que dá certo
não é só o bioestimulador de colágeno, não é só ácido hialurônico. É a associação dos dois para a gente ir volumizando pontos estratégicos na face para fazer as linhas de tração, tá? As linhas de tracionar aqui o rosto. E às vezes é em locais que a pessoa nem imaginaria que vai gerar essa atração. Isso, exatamente. Então, não adianta, tem que ser um profissional que entenda, especializado. Não adianta a gente ficar olhando no Instagram, olhar na internet, a fulana fez, a outra famosa fez isso, que não, tem que ser ali com medidas, né? Tem uma régua lá na clínica, a gente mede os ângulos da face, as medidas, onde que está a volumização principal desse rosto, para a gente trabalhar certinho essas linhas e a hora que você falar, conversar, isso ficar natural, né, Luciano? Senão a pessoa sorri, a boca vai para um lado, o olho pisca para o outro. Isso acontece, viu, gente? É tudo consequência de procedimentos em excesso, o mesmo procedimento a todo momento. Então, precisa trabalhar o individual, personalizar mesmo o tratamento. Muito bom. E como a gente coloca, né, cada caso é um caso muito específico, por isso essa questão do tratamento passo a passo, não é? Sim. De vendo o resultado disso, porque também tem a questão, né, mesmo com muito planejamento, você tem a questão das reações adversas, né? Tem coisas que você não controla. Não controlamos. Igual quando a gente fala de doença de pele, melasma. Eu vejo aí todo mundo tratando melasma com produtos mais inflamatórios ainda. Uma série de ácidos, uma série de procedimentos com ultrassom microfocado, laser labial. Não é assim, não é para todo mundo que vai ser aquele tratamento que vai dar certo. Então, primeiro, desinflamar a região, que é um tratamento básico assim para a gente começar. E depois caminhar para outros procedimentos. Se a gente a todo momento trata todo mundo igual, a gente vai ter o mesmo resultado em todo mundo, que são os mesmos roxinhos aí, cheios de produto, com boca grande, com queixo grande, bochecha grande e assim por diante. Mais uma interação, vamos à penúltima pergunta do programa de hoje. Fiz um ultrassom microfocado, né, da Ultraformer aí, e não vi resultado. Será que é o meu rosto? Na verdade, não é o seu rosto. Na verdade, a maioria dos pacientes que realizam um tratamento com ultrassom microfocado não conseguem ver um resultado. Porque, primeiro, é da percepção de cada um. Segundo, é uma máquina. Não vai entregar o resultado de uma cirurgia plástica, que é algo extremamente visível, a mudança. Terceiro, hoje o ultrassom microfocado eu vejo como um investimento para um paciente, Luciano, que já fez uma série de produtos injetáveis e que não pode mais fazer bioestimulador de colágeno injetável ácido hialurônico. Não pode, a gente tem aí que esperar a reação do produto. Então, o ultrassom microfocado, ele é para pacientes hoje muito específicos. No começo aí da máquina, da evolução da máquina, ele era indicado para todo mundo. Hoje a gente já sabe que não é assim. Principalmente essa marca Ultraformer. Eu mesma não posso fazer no meu rosto e você também não tem indicação. Porque a gente tem o rosto mais magro. Ele é indicado hoje para diminuir o volume de face. E o que eu vejo por aí, pessoal? Que as pessoas estão fazendo, já tendo aquele rosto mais fino. Isso vai acelerar o seu envelhecimento. É um efeito totalmente contrário. Porque a função dele qual é, né? Você falou isso. É um bioestimulador de colágeno que ele vai aquecer o tecido. Então, Luciana, é como se você jogasse um bife na frigideira. O bife não encolhe na hora? É isso, ele vai aquecer até 70 graus, em média, dentro aqui do tecido. Ele vai, é uma ponteira, né? A gente encosta no rosto, aquece, dispara, vai disparando e você vai caminhando. Qual que é o problema dele? Ele vai atingir a camada que a gente quer contrair, chama esmasa essa camada. Essa camada é uma medida no meu rosto, uma medida no seu rosto, num rosto mais gordinho, ele é uma medida. Então, esse é o problema. Ele vai ter uma ponteira ali média, né? A gente troca a ponteira, mas a gente não tem certeza que estou atingindo a camada correta. Isso é uma limitação desse equipamento.
E aí que pode sim ter o efeito contrário em faces magras. Então não tem mais essa indicação. Agora, você vai lá investir o seu dinheiro no ultrassom microfocado, não é barato. Se você quer ver um efeito e fazer um tratamento efetivo, é no mínimo R$10.000. Você não pode só fazer amassando o rosto. Você vai ter que fazer amassando o rosto, a região aqui do pescoço, a região aqui ao redor dos olhos, tá? Eu não gosto de ultrassom microfocado perto da região dos olhos. A gente vem aí de uma série de complicações já relatadas em literatura, não recomendo, arriscado. tá? Eu não sou a favor. Posso estar sendo um pouco retrógrada nessa parte, mas eu já recebi e já vivi muitas complicações desse nível. E então, assim, a pessoa vai lá e investe R$3.000 no ultrassom microfocado. Não vai ver nada mesmo, tá? É desperdiçar dinheiro. É um investimento que pede você fazer todo o rosto, porque essa camada, o sistema músculo aponeurótico, que a gente fala que é o SMAS, é unida. Ela é todo o rosto, ele não tem essas divisões. Eu sou o SMAS só do pescoço, sou o SMAS só da maçã. Não, é uma camada única aqui, né? Então, precisa trabalhar toda essa camada no geral. É como se a gente for pensar a barraca de acampamento, né? Que você tem aquele tecido lá, Ainda bem que você simplifica. que você tem aquela lona toda lá. Se você não monta toda a estrutura da Não vai armação, parar em pé essa ela barraca. não para em pé. Exato. Não, perfeito. É isso mesmo. Não adianta. O músculo, o corpo não tem essas divisões, né? Não adianta só você abrir a portinha ali da barraca. Pois a Você estrutura, né? precisa colocar toda a estrutura de forma correta, senão vai ser um investimento irrelevante. E hoje o profissional ele aluga a máquina. Eu mesma já aluguei, tá? Eu fui a primeira a trazer o ultrassom microfocado aqui na cidade. Não alugo mais, porque depois que a gente começa a entender sobre o armazenamento da máquina, sobre a qualidade das ponteiras, elas não podem ficar caindo no chão, é muito sério. A gente muda um pouco a nossa abordagem, tá? Então, eu indico sim o ultrassom microfocado em lugares muito específicos para pacientes muito específicos. Aí sim vale a pena seu investimento. Perfeito. Última pergunta, última interação de hoje. Vamos à próxima. Doutora, tenho uma pele muito imperfeita em virtude de espinhas que tive quando mais novo, né? Cheia de buraquinhos. Tem como recuperar a pele do meu rosto? Tem como recuperar, mas ela jamais será uma pele igual de um bebê, lisa, sem nenhuma marca. Isso é impossível com qualquer procedimento, mesmo procedimentos extremamente agressivos, tá? Que a gente fala do fenol, né? Que tá até proibido aqui no Brasil. Sempre a gente vai ter isso, né? Uma suavização dessas marcas. Do resultado. Você melhora essa qualidade. Por quê, Luciano? Um papel. Deixa agora eu simplificar. Um papel dobrado, amassado, você pode passar o ferro em cima. Ele vai ficar com a marca. A pele é a mesma coisa. O que a gente tem hoje que dá certo, tá? Já vou falar assim, é um investimento certo. É o laser de CO2 fracionado. Ele vai agir como um peeling, tá? Agressivo, que vai amenizar bastante aí as suas marcas profundas de espinha. E depois você tem que associar a um bioestimulador de colágeno. O melhor para isso, com certeza, é o Sculptra, o ácido polilático, ou o Radiesse, a hidroxapatita de cálcio. É isso que vai resolver aí essa qualidade de pele. Outros procedimentos, laser Lavian. Legal, mas assim, muito superficial pela agressão ali da marca da espinha, tá? Se for profunda. Falei que era a última, mas temos mais uma aqui, né? Cremes fito-hormonais, não é? Qual utilizar? Primeiro vamos explicar o que são esses cremes fito-hormonais. Esses cremes fito-hormonais, eles são, pessoal, cremes que possuem hormônio, principalmente o estrogênio. Então, eles são ótimos, principalmente para aplicação ao redor dos olhos. Isso é um pouco novo. Ele é prescrito por dermatologistas, ele deve ser manipulado. A gente tem aí a Vichy com uma linha, né, que possui hormônio, mas para ser personalizado é melhor que seja manipulado,
tá bom? Então, indicação médica, indicação com dermatologistas, a gente conseguiu colocar a imagem, né? Esse não é um exemplo, tá? De um creme fito-hormonal, mas é um exemplo aqui de hidratantes, tá? Que a gente tem no mercado que são acessíveis, são leves aí para fazer parte da sua rotina aí diária de hidratação. E aí você coloca isso, né? Olha, tem essa questão da manipulação, né? É importante, justamente pelo que a gente fala sempre. Personalizado. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Dentro dessa rotina de autocuidados, pessoal, precisa sim, tá? Se você for avançando nessa rotina, um creme específico para a região dos olhos. Porque aqui é uma região extremamente fina. A gente já puxa a pelinha e a gente já sente o músculo. A gente não tem uma gordurinha aqui logo abaixo. Então é um investimento que vale a pena. Porque hoje a gente tem creme para tudo. Creme aqui para cima da região dos lábios, um creme específico só para queixo, creme específico só para o terço inferior do rosto. Mas um que vale a pena, com certeza, é um creme aqui para a região de pálpebra, na sua rotina de skincare, e tem que ir aí testando mesmo os produtos. Por isso que a gente falava no início do programa, né? Você tem 3 básicos, mas você pode chegar a 10, você até pode, mais. É igual carro. Pode chegar de Fusca ou pode chegar aí com um Porsche, né? Vai de você vai chegar no mesmo lugar. Mas o conforto ali, os resultados durante essa trajetória, vamos falar dessa forma, vai ser diferente, tá? Perfeito. E essa questão pontual aí, né? Olha, às vezes eu começo com um perfil e vou alterando, porque também o resultado vai alterando, né? Sim. Olha, ganhei um pouquinho mais de densidade nessa pele. Com certeza. Vai clarear manchas, igual a gente falou da niacinamida, é essencial hoje, a gente tem que ter. Então, vai ter ação de clarear. O pantenol vai ter ação de hidratação, então tem que ter nos hidratantes. Um sabonete ali para peles mais sensíveis, igual rosácea, vai ser essencial, tá? Eu sou ruim de sai do consultório, a gente sai da marca. A Bioderma, por exemplo, é uma marca que oferece uma gama de produtos para peles mais sensíveis. Então, assim, a gente monta lá na clínica toda uma rotina para a pessoa, passo a passo. Então, ela vai começar a investir lá num tratamento de injetáveis. Eu preciso ver o que ela está usando em casa, tá? Porque isso vai se associar. O investimento melhor, com certeza, é o que a gente coloca dentro do rosto. Cremes de R$1.000, R$2.000, pessoal, a pele ali absorve 5%, 3%. Mas você precisa ter o básico. Sim. Eu tenho pacientes que falam que não passam nada, tá? Só o protetor solar, ingere ali o protetor solar oral, tá bom? Isso existe já. E aí vai trabalhar ali com os injetáveis e vem aí de tratamentos longos e a pele está ótima. Sem marcas aí de envelhecimento, controlando a exposição na luz solar, alimentação e ótimo. Consegue aí se manter bem e feliz. Carol, gratidão sempre aqui pela participação Obrigada, conosco e por ser tão didática aí nos temas. Obrigada, viu? Bom, nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Lembrando que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.